Josenilson Almeida. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Amém? Meus queridos, nosso tema hoje fala sobre as enfermidades da alma. Quando o corpo pede socorro, mas é a alma que está clamando por cura. Sou o pastor Josenilson Almeida, de Feira de Santana, Bahia, Brasil. Nosso texto central hoje está em Salmos 42:5. Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Queridos, quando ninguém vê a nossa dor, amados irmãos e irmãs, neste dia eu quero falar de uma coisa que muitas vezes não aparece no rosto da gente. Há pessoas que chegam à igreja sorrindo, cumprimentando todo mundo, cantando, levantando as mãos e dizendo a paz do Senhor. Mas quando chegam em casa, fecham a porta e choram. Ninguém sabe, ninguém percebe, ninguém imagina, porque existem dores que não aparecem no corpo. Existem feridas que não sangram. Existem enfermidades que não podem ser identificadas por um exame de sangue. São as enfermidades da alma. E eu quero começar dizendo algo que talvez alguém precise ouvir hoje. Deus não despreza a sua dor. Você pode não conseguir explicar o que está sentindo, mas Deus conhece. Você pode não conseguir contar para ninguém aquilo que acontece dentro de você, mas Deus conhece. Você está cansado de lutar contra pensamentos, lembranças, culpas, medos, rejeições e frustrações. Mas Deus continua conhecendo por inteiro, você por inteiro. A Bíblia não esconde as crises emocionais dos seus personagens. A palavra mostra homens e mulheres de Deus chorando, sentindo medo, experimentando solidão, enfrentando rejeição, angústia e desânimo. E isso nos ensina uma verdade poderosa. Ter uma batalha na alma não significa que Deus abandonou você. Vou citar um exemplo aqui, Davi e a alma abatida. Vamos começar com ele, um homem segundo o coração de Deus, um guerreiro, um rei, um adorador, mas também um homem que sofreu profundamente. Salmos 42:5 fala: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Observe uma coisa. Davi não está falando com outra pessoa. Ele está conversando com a própria alma. É como se dissesse: alma, por que você está assim? Por que você perdeu a esperança? Por que você está tão abatida? Isso mostra que existem momentos em que precisamos parar e reconhecer o que está acontecendo dentro de nós. Muitas vezes queremos esconder a dor. Dizemos: está tudo bem, mas não está. E Deus não trabalha com aquilo que fingimos. Deus trabalha com aquilo que entregamos. Davi reconheceu sua situação, mas não terminou no abatimento. Ele disse: espera em Deus. Aqui está a chave, meus amados irmãos. Reconhecer a dor não significa entregar-se à dor. Você pode dizer: Senhor, eu estou cansado, e continuar confiando. Senhor, eu estou ferido, e continuar caminhando com Ele. Senhor, eu estou com medo, e continuar acreditando nele. Outro ponto, meus amados: a ansiedade. Quando amanhã rouba a paz de hoje.
Jesus falou diretamente sobre ansiedade em Mateus 6,34. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã. Jesus não está dizendo que devemos ser irresponsáveis. Ele está ensinando que não podemos permitir que o futuro controle o nosso presente. Tem gente sofrendo hoje por causa de algo que talvez nunca aconteça amanhã. A pessoa está sentada na sala, mas a mente está vivendo 10 anos à frente. Está comendo, mas o pensamento está nas dificuldades. Está trabalhando, mas pensando no problemas. Está tentando dormir, mas pensando também nas dificuldades. E Jesus pergunta: por que você está carregando hoje um peso que pertence ao amanhã? Olha o que Jesus perguntou. E pergunta: por que você está carregando hoje um peso que pertence ao amanhã? Amados irmãos e irmãs, existe uma história que ilustra isso. Conta-se que um homem carregava uma enorme mochila durante uma caminhada. Depois de algum tempo, alguém perguntou: por que você está carregando tanto peso? Ele respondeu: porque posso precisar disso. E continuou caminhando. Depois de algumas horas, estava exausto, cansado, desanimado. Muitas vezes fazemos isso espiritualmente. Carregamos o medo do amanhã, o trauma do ontem, a culpa do passado, a preocupação com o futuro, a opinião das pessoas, aquilo que não podemos controlar. E a alma fica cansada. Nem todo peso que você carrega foi Deus quem colocou sobre você. Faça uma reflexão que nem todo peso que você carrega foi Deus quem colocou sobre você. Vamos continuar falando aqui, dessa vez de Elias, quando o grande profeta chegou ao limite. Agora vamos lá para 1 Reis 19. Elias havia acabado de viver uma das maiores experiências espirituais da sua vida. Ele enfrentou os profetas de Baal, viu Deus responder com fogo, mas pouco tempo depois Elias recebeu uma ameaça de quem? Jezabel, e fugiu. Em 1 Reis 19,4 fala: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida. Pare um momento, pense, faça uma reflexão. Quem está falando isso? Elias, o homem que enfrentou a multidão, o homem que viveu fogo, que viu fogo cair do céu, o homem que experimentou o poder de Deus, mas agora está dizendo: já basta. Isso, meus amados, é muito profundo, porque às vezes pensamos: se eu tenho fé, nunca vou me sentir cansado. Não é verdade isso. Você pode amar a Deus e estar cansado. Você pode ter fé e estar atravessando uma crise. Podemos conhecer a palavra e ter momentos de profunda fragilidade. E o que fez Deus, e o que fez Deus, e o que Deus fez com Elias? Deus não começou dando uma bronca. Primeiro foi que ele fez, permitiu que ele descansasse. Depois Deus providenciou alimento. Em seguida Deus cuidou dele. Isso nos ensina algo maravilhoso. Deus não trata apenas o espírito, Ele também olha para a nossa fragilidade humana. Depois Deus falou com Elias, e Deus não estava no vento forte, não estava no terremoto, não estava no fogo. Deus falou através de uma voz mansa e delicada.
1 Reis 19:12 fala: e depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Talvez você esteja esperando Deus falar através de algo extraordinário, mas talvez Deus esteja dizendo baixinho: filho, eu ainda estou aqui. Deus está dizendo para você, meu amado irmão e irmã: filho, filha, eu ainda estou aqui. Amém? Vamos lá para Jó. A alma ferida pela perda. Poucas histórias da Bíblia são tão profundas quanto a de Jó. Jó perdeu seus bens, perdeu seus filhos, perdeu sua saúde, perdeu sua estabilidade e ainda teve que ouvir pessoas tentando explicar sua dor. Jó 3:26: não tenham paz, nem sossego, nem descanso, mas vem grande perturbação. Jó estava sofrendo, e a palavra não romantiza o sofrimento dele. Jó chorou. Todos sabem essa história. Jó questionou, Jó lamentou, Jó não entendia, mas uma coisa permaneceu: Deus continuava sendo Deus. Às vezes nós queremos respostas para tudo. Senhor, por que aconteceu? Por que comigo? Por que agora? Por que Deus permitiu? Mas existem momentos em que não teremos respostas imediatamente. E nesse momento precisamos aprender a confiar no caráter de Deus, mesmo quando não compreendemos os caminhos de Deus. No final da história, Jó compreendeu algo maior. Jó 42:5 fala: quando com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. A dor que quase destruiu Jó também se tornou um lugar de encontro profundo com Deus. Outro foi Pedro. Muitos conhecem a história de Pedro, mas eu vou falar aqui a enfermidade da culpa. Agora vamos falar de uma dor diferente: a culpa. Pedro prometeu que jamais abandonaria Jesus. Mas foi o que ele fez? Negou Jesus 3 vezes. Lucas 22:61-62. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Aquele choro não era simplesmente tristeza, era arrependimento, era culpa, era vergonha. Pedro provavelmente pensou: eu falhei, eu prometi e não consegui cumprir. Como poderei olhar para Jesus novamente? Mas a história de Pedro não termina na negação. Jesus vai ao encontro dele. Em João 21, Jesus pergunta 3 vezes: tu me amas? Jesus não estava humilhando Pedro. Jesus estava restaurando Pedro. Isso é maravilhoso. A sua pior queda não precisa ser o capítulo final da sua história. Existe diferença entre culpa, que conduz ao arrependimento, e a condenação, que tenta afastar você de Deus. O arrependimento diz: eu errei, preciso voltar. A condenação diz: você errou, portanto não existe mais esperança para você. Mas a Bíblia declara em 1 João 1:9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Se você caiu, levanta-se. Se você pecou, arrependa-se. Se você se afastou, volte. A graça de Deus ainda alcança quem decide voltar. Amados, vamos falar aqui um pouco da rejeição sobre a mulher samaritana. João 4 apresenta uma mulher samaritana. Ela vai ao poço em um horário pouco comum. E Jesus começa uma conversa com ela. Por quê? Porque Jesus conhecia a história daquela mulher.
Ela sabia das relações quebradas. Ele sabia das relações quebradas, desculpem. Sabia de sua sede. Sabia de sua vergonha. Sabia daquilo que ninguém queria discutir. Mas Jesus a tratou com um caso. Jesus não a tratou com um caso perdido. Jesus falou sobre a água viva. João 4,14. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Jesus estava mostrando que existe uma sede que a água nenhuma consegue satisfazer. A pessoa pode procurar felicidade em relacionamentos, em dinheiro, em reconhecimento, em prazer, em sucesso, em aprovação, mas existe um espaço na alma que somente Deus pode preencher. Há pessoas tentando matar uma sede espiritual com coisas materiais. E quanto mais bebem, mais tem sede. Mais sede tem. O medo, quando a tempestade entra na alma. Em Marcos 4, os discípulos estavam atravessando o mar. De repente, uma grande tempestade. E Jesus estava onde? Dentro do barco. Mas eles ficaram o quê? Desesperados. Em Marcos 4,38, mestre, não te importa que pereçamos? Essa frase é muito humana. Jesus, você não está vendo? Jesus, você não se importa? Talvez alguém aqui já tenha feito essa pergunta. Senhor, você não está vendo minha casa? Senhor, você não está vendo minhas lágrimas? Senhor, você não está vendo minha luta? Mas Jesus se levanta. Marcos 4,39, aquieta-te, emudece, e o vento cessou. Perceba, a presença de Jesus no barco não significa ausência de tempestade, gente. Mas significa que a tempestade não terá a palavra final. Você pode estar atravessando a tempestade nesse momento, mas se Jesus está no barco, ainda existe esperança. Acredite, confie nele. Outro exemplo aqui de Maria e Marta, quando o coração não consegue entender. Em João 11, Lázaro morreu, todos sabem essa história. Maria e Marta estavam sofrendo. Quando Jesus chegou, Marta disse, em João 11:21, fala, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Existe uma dor escondida nessa frase. Senhor, se. Quantas vezes vivemos de se? Se eu tivesse feito diferente, se aquela pessoa não tivesse ido embora, se aquilo não estivesse escondido, se Deus estivesse respondido antes, mas Jesus chega ao lugar da dor. É uma das frases mais fortes da palavra, da Bíblia que aparece em João 11:35. Jesus chorou. É um dos menores versículos da palavra. Jesus sabia que ressuscitaria quem? Lázaro. Mesmo assim, Jesus chorou. Isso revela algo poderoso. Deus não é indiferente às nossas lágrimas. Jesus pode saber o final da história. E ainda assim, se importar com a dor que você está sentindo no meio dela. Outra palavra aqui que a gente vai falar sobre as enfermidades da alma que precisamos reconhecer. Hoje, talvez a sua alma esteja enfrentando medo, ansiedade, culpa, mágoa, ressentimento, rejeição, solidão, tristeza, desânimo, insegurança, vergonha, falta de esperança. Mas quero te dizer, meu amado irmão e irmã, algo com muito cuidado. Nem toda dor emocional é simplesmente falta de fé. Precisamos ter maturidade
para compreender que sofrimento humano é complexo. A igreja deve ser lugar de acolhimento, oração, palavra, comunhão e também de cuidado responsável. Se alguém estiver enfrentando sofrimento emocional persistente ou intenso, buscar ajuda profissional não significa abandonar a fé. Deus cuida. Deus pode cuidar através da oração, da comunidade, da palavra e também através de pessoas capacitadas para ajudar. Meus queridos e amados irmãos, a cura começa quando paramos de esconder. No Salmos 32:3 diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos. O salmista, ele fala sobre o peso de esconder. Há pessoas cansadas porque estão tentando sustentar uma aparência. Mas hoje Deus está dizendo: pare de fingir diante de mim. Olha o que Deus está dizendo: pare de fingir diante de mim. Você não precisa impressionar Deus. Ele já conhece você. Ele conhece seus pensamentos, conhece sua história, conhece seus erros, conhece suas lágrimas, conhece aquilo que ninguém sabe. E mesmo assim, Ele continua chamando você. Meus queridos, Jesus é aquele que chama os cansados. Vamos ouvir as palavras de Jesus em Mateus 11:28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus não disse: venham a mim somente os fortes. Não disse: venham somente os perfeitos. Não disse: venham somente aqueles que nunca falharam. Jesus, ele disse: todos que estáis cansados. Isso inclui você, meu irmão, minha irmã. Cansado de lutar, cansado de tentar, cansado de carregar, cansado de perdoar, cansado de esperar, cansado de esconder. Jesus diz: vinde a mim, vinde a mim. Amém? Queridos, uma história para ficar aí, para a gente refletir nesse dia. Imagine uma pessoa caminhando com uma mala extremamente pesada. Alguém pergunta: por que você não deixa essa mala no chão? Ela responde: porque essa mala pertence à minha história. Tem coisas importantes aqui. Tem lembranças, tem pessoas, tem erros, tem perda. E continua carregando. Até que encontra Jesus. Jesus olha para ela e pergunta: você quer continuar carregando isso ou quer me entregar? Talvez seja exatamente essa pergunta de Deus para alguém hoje. Você quer continuar carregando a mágoa? Você quer continuar carregando a culpa, o medo, a vergonha, o passado, a rejeição, a necessidade de controlar tudo? Ou você vai colocar isso aos pés de Cristo? Porque algumas coisas precisam ser tratadas, outras precisam ser perdoadas, outras precisam ser confessadas e outras precisam simplesmente ser entregues nas mãos de Deus. Amém? A grande pergunta, meus amados irmãos, nesse dia, Jesus perguntou ao paralítico, João 5:6, quer explicação? Ele está perguntando a você, meu amado irmão e irmã, quer explicação? Que pergunta, não? Porque algumas vezes nos acostumamos tanto com determinadas feridas que passamos a construir nossa identidade ao redor delas. A pessoa passa a ser: eu sou aquele que foi traído. Eu sou aquele que foi abandonado. Eu sou aquele que fracassou. Eu sou aquele que sofreu.
Mas Deus está dizendo, a sua história não precisa terminar naquilo que fizeram com você. Você sofreu, mas não precisa viver para sempre como prisioneiro do sofrimento. Você errou, mas não precisa permanecer escravo do erro. Você foi rejeitado, mas isso não significa que Deus rejeitou você. Queridos, a esperança para a alma, qual é? Davi determina o Salmo 42 dizendo: espere em Deus, pois ainda o louvarei. Perceba a palavra ainda. Ainda vou louvar, ainda vou sorrir, ainda vou testemunhar, ainda vou ver a bondade de Deus, ainda vou levantar, ainda vou caminhar, ainda vou cantar. Talvez hoje você esteja no meio de um capítulo difícil, mas Deus ainda não terminou a história. Estamos chegando praticamente ao nosso final. E quero dizer, entregue sua alma a Cristo enquanto há tempo. Meus irmãos e irmãs, talvez ninguém saiba o tamanho da batalha que você está enfrentando, mas Deus sabe. Talvez você tenha vindo hoje sorrindo, mas por fora quebrado por dentro. Jesus sabe disso. Talvez tenha aprendido a esconder as suas lágrimas. Jesus também sabe. Talvez você esteja cansado de ser forte. Jesus sabe. E hoje Ele não está perguntando por que você não conseguiu. Ele está dizendo: filho, filha, venha para mim. Vou repetir: filho, filha, venha para mim. Salmo 55, 22 declara: lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Não carregue sozinho aquilo que Deus está convidando você a entregar. E talvez a maior enfermidade da alma não seja apenas a tristeza, o medo ou a ansiedade. Talvez seja uma alma distante de Deus, porque podemos tentar curar muitas coisas sem tratar a raiz. Podemos procurar paz em pessoas, podemos procurar satisfação em coisas, podemos procurar sentido em conquistas, mas somente Cristo pode reconciliar o ser humano com Deus. Hoje é dia de você voltar. Você que está distante, você que se distanciou de Deus, você que se afastou dele, você que está fraco na fé, hoje é um dia especial para que você volte para os pés de Cristo. Eu quero falar agora com quem está ouvindo essa mensagem, você que está ouvindo aí nas redes sociais, você que está ouvindo aqui. Se você se afastou de Deus, volte. Se você pecou, arrependa-se. Se você perdeu a esperança, olhe novamente para Cristo. Se a sua alma está ferida, coloque-a diante do Senhor. Não espere ficar perfeito para voltar. Volte para que Deus comece a transformar você. Jesus não veio chamar pessoas que não precisam de salvação. Jesus veio buscar e salvar o perdido. Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Hoje pode ser o dia da sua volta. Hoje pode ser o dia do seu arrependimento. Hoje pode ser o dia da sua reconciliação. Hoje pode ser o dia em que você finalmente diz: Jesus, eu não quero mais viver longe de Ti. Queridos amados irmãos, nesse momento, vamos fazer uma oração. Gostaria que os amados irmãos fechassem seus olhos, você que está aí do outro lado, ouvindo também, colocar suas mãos em seu coração e ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento nós colocamos diante da Tua presença tudo aquilo que temos escondido. Senhor, Tu conheces a nossa alma.
Tu conheces as nossas lágrimas, conhece as nossas lutas, conhece aquilo que ninguém sabe, conhece o pensamento que nunca contamos a ninguém, conhece a ferida que ainda dói, conhece o pecado que tentamos esconder, conhece a culpa que carregamos, conhece o medo que nos paralisa, conhece a tristeza que ninguém percebe. E hoje, Senhor, nós não queremos mais fingir. Nós estamos diante de Ti, como somos, com nossas fraquezas, com nossas limitações, com nossos erros, com nossas feridas. Pai amado, perdoa os nossos pecados, perdoa aquilo que fizemos conscientemente, perdoa aquilo que fizemos por fraqueza, perdoa as palavras que feriram, perdoa as atitudes que entristecem, perdoa a nossa desobediência, perdoa quando colocamos outras coisas no lugar que pertence somente a Ti. Senhor, tira de nós o orgulho, tira o ressentimento, tira a amargura, tira o desejo de vingança, ensina-nos a perdoar, ensina-nos a recomeçar, ensina-nos a confiar novamente. E, Senhor, visite agora aquela alma cansada, aquele coração quebrantado, aquele homem que pensa que não consegue mais, aquela mulher que está chorando escondida, aquele jovem que perdeu a esperança, aquela pessoa que está vivendo uma batalha silenciosa. Que a Tua presença alcance essa vida agora. Senhor, nós não pedimos apenas uma mudança nas circunstâncias, pedimos primeiro uma transformação dentro de nós. Muda o nosso coração, renova a nossa mente, restaura a nossa esperança, fortalece a nossa fé e, acima de tudo, leva-nos de volta para Ti. Se existe alguém afastado da Tua presença, que hoje tenha coragem de voltar. Se existe alguém vivendo em pecado, que hoje tenha coragem de se arrepender. Se existe alguém que nunca entregou verdadeiramente a vida a Jesus, que hoje compreenda que não existe salvação fora de Cristo. Senhor Jesus, nós reconhecemos que precisamos de Ti. Não queremos apenas uma religião, queremos relacionamento contigo. Não queremos apenas aparência, queremos transformação. Não queremos apenas palavras, queremos viver a Tua vontade. Recebe a nossa vida, recebe o nosso coração, recebe a nossa história. E aquilo que não conseguimos mudar, coloca-nos em Tuas mãos. Aquilo que não conseguimos compreender, entrega-nos a Ti. Entregamos a Ti. Aquilo que não conseguimos carregar, deixamos aos Teus pés. Porque Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa esperança, Tu és o nosso Salvador. E hoje declaramos: Jesus, eu preciso de Ti. Jesus, perdoa-me. Jesus, transforma-me. Jesus, salva-me. Jesus, permanece comigo. Que a nossa alma possa dizer como Davi: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Senhor, restaura a nossa esperança, restaura a nossa comunhão, restaura a nossa fé. E quando sairmos daqui, hoje, Senhor, que não sejamos apenas pessoas emocionadas por uma mensagem, que sejamos pessoas transformadas pela Tua presença. É o que Te pedimos, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Todos digam amém, amém, amém. Meus amados, finalizo aqui com essa mensagem, para que os amados irmãos possam estar aí refletindo. Talvez as pessoas conheçam o seu sorriso, mas Deus conhece a sua alma. E aquele que conhece a profundidade da sua dor, também conhece o caminho da sua restauração. Não desista, volte para Deus, ainda há esperança. Aqui eu finalizo com um abraço fortíssimo em seus corações, do seu amigo, pastor Josenilson Almeida, aqui de Feira de Santana, Bahia, Brasil. Acesse www.radioprincesadosertão.com.br